uma janela. Ok, acho que agora já conseguem ver, né? Pronto. Agora vamos começar a falar um pouco sobre ordenação, busca binária e algumas aplicações disto dali, né? De ordenação, de busca binária. Vamos tentar compreender um pouco o que é. Ordenação, acredito que os colegas já sabem o que é. É basicamente ordenar elementos, independentemente de onde eles estejam, mas aqui vamos pensar que estão sempre em um array. E nós queremos ordenar esses elementos de alguma forma, né? E, portanto, é importante frisar que a ordenação é um passo inicial de muitos outros algoritmos. Quando não se sabe o que se fazer, normalmente tens um array de números e tal. Não sabes o que fazer. Essa é uma dica que um prof me deu. Ordene essa array. Talvez vais ver alguma coisa interessante, né? Porque muitos problemas se tornam fáceis, meio que triviais, depois de visualizarmos elementos de forma ordenada. Se eles estiverem assim de forma desordenada, fica difícil talvez encontrar padrão, talvez pensar. Se ordenares, aí talvez começas a ver algumas coisas interessantes. Então, quando não sabes o que fazer, ordena. É importante frisar que muitos problemas exigem que ordenemos os elementos seguindo alguns critérios que não são tão comuns, né? A ordenação comum normalmente é ordenar os elementos por ordem crescente, por exemplo. Mas também podemos ordenar por ordem decrescente. Mas vamos supor, por exemplo, que estamos a trabalhar com números que têm mais de dois, que têm pelo menos 2 dígitos. Podemos querer ordenar os números pelo segundo dígito apenas. Nesse caso, se tivéssemos o número 21 e o número 13, ordenando de forma crescente pelo segundo dígito, o 21 fica em frente, porque o segundo dígito de 21 é 1 e o segundo dígito de 13 é 3. Então, o 13 ficaria atrás, seria 21, 13. Então, muitas das vezes temos que ordenar assim por critérios que não são comuns. E as bibliotecas das linguagens normalmente trazem nos oferecem mecanismos para podermos fazer ordenações assim que não são comuns. Nos permitem passar um comparador para especificarmos exatamente como é que queremos fazer a nossa comparação. Em C++, por exemplo, é possível alterar o comparador da ordenação. E é importante dizer também que, em termos gerais, os algoritmos de ordenação normalmente têm a complexidade linearítmica. Esse nome é um pouco estranho, linearítmica, mas é n log n, né? Se tens n elementos por ordenar, a complexidade para ordenar esses elementos normalmente é n log n. Mas é possível ordenar alguns elementos com complexidade linear, algumas vezes, em certas situações, né? E nós vamos ver em frente quando é possível construir um algoritmo para ordenar elementos com complexidade linear. Pode parecer impossível a princípio, né? Tipo, imagine ter que percorrer basicamente 1 ou 2, 3 vezes num array e deixar ele ordenado. Como é que podemos fazer isso? É possível e vamos ver aqui. E aquilo que eu já estive a referir, né, que é importante conhecer funções de ordenação das nossas próprias linguagens. Tipo, acho que para quem trabalha em C, acho que tem acho que é sort ou algo assim. Exato. Não sei mais é o sort e já acho que tem o arrays.sort ou coisas assim. Então, é importante dominar isso porque nós não vamos precisar implementar algoritmos de
ordenação quando tivermos aqui a programação competitiva. É usar aquilo que a linguagem já tem e atacar o problema logo. Alguns algoritmos de ordenação, né? Primeiro é que existem duas naturezas ou duas categorias de algoritmos de ordenação. Existem aqueles algoritmos que são comparativos e os algoritmos que não são comparativos. Os algoritmos que são comparativos são aqueles que usam o modelo comparativo. E o modelo comparativo, no modelo comparativo, basicamente para distinguir elementos, apenas podemos fazer comparações. Não tem outra forma de distinguir elementos. Por exemplo, nós podemos distinguir dois números simplesmente olhando pelos dígitos, né? Olhando pelos dígitos do número, conseguimos saber qual deve vir antes do outro. Mas se pegarmos duas frações, né? Vamos supor que tens que construir um programa para ordenar frações. Não tem como ordenar as frações sem ter que comparar as frações como tal. Tens que comparar as frações para saber qual é que vem antes, qual é que vem depois, qual é maior que a outra. Mas nos dígitos não precisas exatamente usar maior, menor para comparar. Se olhares nos números não precisas usar maior, menor. Precisas, por exemplo, olhar nos dígitos e consegues comparar olhando para os dígitos e não propriamente para o número inteiro, para o número inteiro em si. É isso. Exemplos, temos vários exemplos e nós não vamos falar muito disso porque acredito que muitos dos que estão aqui, os colegas já viram e sabem até como é que funciona, implementaram na universidade, coisas como Bubble Sort, Selection Sort, tudo isso. E aí estão as ideias de cada um dos algoritmos, né? Bubble Sort basicamente faz troca entre elementos, Selection Sort seleciona o menor ou o maior e mete na posição correspondente, Insertion Sort inserir na posição correta. E assim diante. O Merge Sort é basicamente dividir em duas partes. Usa uma estratégia muito interessante que é Divide and Conquer. Aqui nós vamos falar um pouco mais para frente de alguns problemas. Vamos atacar com essa abordagem de Divide and Conquer, que é dividir em dois e dividir em duas ou mais partes, mas o Merge Sort faz exatamente divisão em duas partes e atacar cada uma das partes, já que serão partes menores. Né? A ideia de usar recursividade, né? Escrever o mesmo problema, mas em versões simplificadas dele. O Merge faz isso e vamos ver alguns problemas que poderão ser resolvidos usando exatamente a mesma abordagem que o Merge Sort. Quicksort, escolher pivô e recursivamente ir ordenando os elementos que são menores ou iguais ao pivô, ou os elementos que são menores que o pivô e os elementos que são maiores que o pivô. Pronto, é isso. Não há muito a dizer. Acho que os colegas já implementaram isso, então não precisamos estar a ver. Até porque os colegas não vão precisar implementar isso, como eu disse. É basicamente usar o da linguagem e está feito. Algoritmos não comparativos. Eu cheguei a dizer que é possível ordenar alguns números, em algumas situações é possível ordenar arrays usando, construindo algoritmos com complexidade linear. Sim, é possível. Por vezes não temos que usar esses algoritmos que vimos aqui atrás, existem outras alternativas, né? Por exemplo, o counting sort, que consiste em contar N elementos de cada tipo. Por exemplo, nós sabemos, vamos supor que temos um array que tem 100, 10 e 20. Queres ordenar esse array? Se tu contares a frequência de cada número, por exemplo, saber que o 10 está uma vez nisso, ou está uma vez nesse array, o 20 também está uma vez e o 100 está uma vez, basicamente já conheces a frequência de cada um dos números. Agora, o que é que tens que fazer a seguir? Só precisas passar para cada número de 1 até 100, porque o maior número que está no array é 100, e para cada um desses números saber se ele está no array porque tem frequência maior que 0. Então, claramente, o 10 vai ser visitado antes do 20, porque estamos a visitar um a um, de 1 até 20. O 10 vai ser visitado antes do 20, o 20 antes do 100. Então, quando chegares para o 10, quantos 10 existem? 1. Então, põe na primeira posição. 20, quantos existem? 1. Põe na segunda posição. 100, quantos existem? 2.
põe nas 10 últimas posições, automaticamente tens o array ordenado, 10, 20, 100. Mas só que aqui acabaste por fazer uma troca, né? Já não está a depender só da quantidade de elementos que estão no teu array, mas está a depender do tamanho dos números, né? Está a depender do tamanho dos números. E é aquela ideia que eu disse, os algoritmos comparativos permitem ordenar tudo, mas com isso mas com algoritmos não comparativos tu não consegues ordenar tudo. Por exemplo, essa ideia do counting sort não funciona com frações, né? Funciona com números inteiros, mas se tentarmos fazer isso com frações, não conseguimos fazer. Né? Primeiro é que temos uma infinidade de frações, né? Mas números inteiros no intervalo são basicamente finitos, né? Mas frações no intervalo, mesmo que o intervalo seja muito pequeno, ainda continuam a ser frações infinitas, né? Ou um número de frações infinitas. O Hadik Sort. Hadik Sort usa exatamente uma abordagem, ou seja, usa uma abordagem similar, mas a ideia é comparar pelos dígitos, né? Começamos pelo dígito menos significativo e vamos comparando pelos dígitos e vamos até os dígitos mais significativos. Para comparar, por exemplo, o 12 e o 3, podemos pegar apenas nos dois últimos dígitos. Ver o 12 e o 3, ok. O 2 é menor que o 3, portanto, a princípio, estamos a considerar que o 12 tem que ficar em frente e o 13 tem que ficar... quer dizer, acho que fiz confusão. O 12 e o 13, estamos a comparar o 12 e o 13. Exato. Um bom exemplo seria comparar o 12 e o 3, em vez de 12 e 13. Estamos a comparar o 12 e o 3. Começando pelo dígito menos significativo, que é o dígito mais à direita, podemos comparar primeiro 2 e o 3. 12 e o 3. A princípio, 12 vai ficar em frente porque 12 é menor que 3. Mas só que quando irmos para o dígito mais significativo, vamos ver que o dígito mais significativo do 12 é um 1 e do 3 é 0, né? Porque 0 pode ser pensado como 0,3. E é nesse momento onde o 0,3 vai ter que vir em frente do 12, porque 0,3 é menor que 12. Então, o Hadik Sort usa exatamente essa ideia. Existem várias implementações, os colegas depois podem ver, e essas implementações normalmente têm complexidade linear, dependendo do tamanho dos dígitos. Por exemplo, para o Hadik Sort depende do tamanho dos dígitos, ou da quantidade de dígitos que os números têm. Para o Counting Sort depende do tamanho do maior número. E com isso podemos alcançar complexidade linear, né, N, para certas situações. Exemplos de aplicações de ordenação, né? Se quisermos encontrar elementos repetidos, o que é que podemos fazer? Podemos simplesmente ordenar o array. Uma solução para esse problema. Temos aqui um monte de números, fica complicado saber quais é que estão repetidos, quais é que não estão, mas depois de ordenados, o que é que acontece? Todos os elementos iguais ficam juntos. Então, tu já sabes, se tem um elemento próximo a mim que é igual a mim, então esse elemento está repetido. Marcamos ele ou apresentamos ele como um elemento repetido. Então, esse é um exemplo clássico e bem prático de onde é que podemos aplicar, por exemplo, a ordenação. Né? Para encontrar números repetidos é fácil se o array estiver ordenado. É só ver aqui, 5, 5. Nessa lista fica difícil saber que o 5 está duas vezes, porque temos que olhar bem, mas depois de ordenar, já sabemos de cara que o 5 está duas vezes. Mesmo o 32 que se repete umas tantas vezes, fica difícil saber aqui se está realmente repetido ou não. É uma confusão. Mas a partir desse momento, fica fácil. Mais exemplos de aplicação de ordenação. Encontrar frequências de elementos. Né? Se queremos saber quantas vezes um dado elemento está no array. Se existir mais do que uma ocorrência de um elemento no array, depois de ordenados, essas ocorrências vão ficar juntas, tal como vimos aqui. Depois de ordenarmos isso, as duas ocorrências, ou três, ou seja lá quantas forem, vão ficar juntas. Então, se queremos saber quantas vezes um dado elemento está no array,
se o array estiver ordenado, fica muito simples, porque é só encontrarmos o primeiro 32 e irmos até o último 32. Enquanto for 32, é só continuar a contar. Né? Fica fácil encontrar ao saber quantas vezes um dado número está no array depois de ordenar. Encontrar o par de números mais próximos. Esse aqui também é um problema interessante. Podemos voltar a olhar para aqui. Vamos supor que os elementos estivessem todos, que só tivéssemos uma ocorrência para cada elemento, né? A frequência de cada elemento fosse 1. Só temos um único 5, não temos 2, o novo também. Só temos um único 9, assim sucessivamente para os outros números, né? 32 só temos um único 32. E pretendêssemos saber qual é o par de número mais próximo. Basicamente é ordenar e ver a diferença entre os números consecutivos, porque o par de números mais próximo claramente que vai ficar entre dois números consecutivos quando estes forem ordenados. É só ver 1 e 3, a diferença é de 2, 2 e 5, a diferença é de 2, 5 e 6, a diferença já é de 1, então podemos guardar isso, possivelmente é a melhor resposta, assim sucessivamente, e ao fim do processo iremos saber que não, o par de números o par de números mais próximos é exatamente 5 e 6. Né? Daríamos isso como resposta. Mas para isso tivemos que ordenar antes. Né? O primeiro passo foi ordenar. Encontrar capaésimo número de uma dada sequência. Tipo, se ordenarmos, basicamente só temos que ir para a posição K, isso pensando que os índices estão a começar em 1, que temos o capaésimo número, né, da sequência. Não precisamos fazer mais nada. Selecionar o top K. Queremos os K menores ou K maiores números ou termos que estão numa sequência, num array, por exemplo. Se ordenarmos esse array, automaticamente os maiores estão lá para o fim e os menores estão para o início. Isso se ordenamos de forma crescente. Então, basta pegarmos os K primeiros ou K últimos, dependendo do que queremos fazer, né? Se pegar os maiores K ou os menores K. Um outro problema que também achei muito interessante é, por exemplo, o problema de descobrir anagramas, né? Anagramas são palavras que usam exatamente as mesmas letras. Tem aquela ideia do amor, Roma, acho que tem mais umas 2 palavras que, pronto, são que podem ser escritas exatamente com essas mesmas letras. Se quisermos fazer isso, descobrir anagramas, vamos supor que temos uma sequência de palavras. Queremos saber, ou queremos conhecer os anagramas. Basicamente, podemos ordenar também essa sequência e ver quais é que vão ficar exatamente, ou ordenar cada uma dessas palavras e ver quais palavras vão ficar iguais. Porque se pegarmos em algoritmo e logaritmo, ordenarmos cada uma das palavras, vamos ver que no fim vai dar a mesma coisa, que é esse ágil morte, né? Vai dar isso. Então quer dizer que essas 2 palavras são anagramas, porque têm exatamente as mesmas letras. Basicamente só temos que ordenar cada palavra e ver as palavras que são iguais. É uma forma de descobrir os anagramas que estão numa sequência. Ok. Vamos avançar. Pesquisa em arrays. Mas antes do mais, está tudo claro para os colegas? Confirmem-me, por favor, nem que for com um sinal aí, um fiche, algo assim. Ok. Edmilson confirmou. Está tudo bem. Vamos então avançar. Pesquisa em arrays, né? Muitas das vezes temos a necessidade de encontrar ou de determinar, pelo menos, se um determinado elemento está ou não no array, por algum motivo. E se está em que posição? Uma solução trivial é pegar e percorrer todos os elementos do array para saber em que posição está esse elemento ou se não está. E a solução é exatamente essa que está aqui demonstrada. Vamos percorrer o array e ir comparando cada elemento. Nós, enquanto humanos, se olharmos para uma sequência de 5
números, nós basicamente conseguimos ver todos os números. Mas é importante compreender que o computador não consegue ver todos os números de uma vez. Para o computador, ele vê uma coisa de cada vez. Na verdade, nós também não conseguimos ver tudo de uma vez. Aquilo, na verdade, é ilusão, é o nosso cérebro que nos leva a pensar isso. Né? Mas vamos aqui dizer o computador. O computador não consegue ver todos os números assim de uma vez. Por exemplo, nós estamos a olhar aqui para a solução, essa palavra, estamos a conseguir ver basicamente todas as letras de uma vez. Mas o computador não faz isso. O computador só vê uma letra de cada vez. Por isso é que nós temos que percorrer cada posição do array para saber se o elemento que estamos a procurar está nessa posição ou não. Porque o computador não consegue ver duas posições. Não consegue ver duas posições em um único momento. Portanto, percorrer, no pior caso, isso terá complexidade linear, né, ou de n, porque teremos que percorrer todo o array. Vamos supor que o elemento não está. Vais começar a percorrer do primeiro até o último e depois vai dar a resposta que não. O elemento não está, menos 1. A posição dele é menos 1 porque não está no array. Mas agora, se esse array estiver ordenado, será que precisamos fazer isso? Para saber se o elemento está ou não está, e se estiver, em que posição está, será que precisamos realmente de percorrer todo o array? A resposta é não. Existe uma forma de fazer isso, e essa forma chama-se pesquisa binária ou busca binária, como quiserem chamar. E eu gostaria de apresentar a busca binária de forma intuitiva, portanto, vou fazer um desenho, mais uma vez, para os colegas conseguirem compreender esse algoritmo, né? Porque a ideia de noção intuitiva é exatamente essa, de pegarmos a intuição de como é que a coisa funciona bem antes de começarmos a olhar aqui para código, porque só olhar para código fica difícil. Então, vou desenhar e vamos ver como é que isso fica. Se o array estivesse desordenado, né? Tivesse, por exemplo, assim, vou dar aqui exemplo de um array desordenado. 1, 7, 2, 4, 3. Se o array estivesse assim, o que tínhamos que fazer para saber se um dado número está aqui ou não, era basicamente percorrer cada uma das posições. Essa era a única alternativa. Mas e se esse array estiver ordenado? Será que podemos tirar proveito disso, né? Vamos ver. Vamos supor que esse array agora está ordenado, até porque falamos de ordenação há bem pouco tempo. Está ordenado assim de forma crescente. 1, 2, 3, 4, 7. Se pretendemos descobrir, por exemplo, se o número está nessa sequência, ou, desculpa, está nessa array ou não, o que é que podemos fazer? Podemos começar assim começar a fazer algumas observações interessantes. Primeiro, vamos pensar que as posições estão indiciadas em 0, né? Começa em 0 e vai até a última. Estão indiciadas a partir de 0, é isso que eu quis dizer. Desculpem. Portanto, o que é que podemos fazer aqui? Primeiro, uma observação interessante é que todos os números que estão à direita do 3, por exemplo, são maiores ou iguais a n. E os números que estão abaixo do 3 são menores ou iguais a n. Nesse caso, são exatamente menores que eles e do lado direito são exatamente maiores que eles. Essa é uma ideia que nos leva a pensar em como otimizar esse processo. Basicamente, temos algo com esse formato. É uma sequência que está a crescer. Se estamos aqui, por exemplo, eu sei que o que está aqui é maior ou igual a mim e o que está aqui é menor ou igual a mim, supondo que eu sou esse daqui. Sou esse indivíduo daqui do meio. Portanto, isso aqui já nos ajuda a pensar um pouco. Será que precisamos percorrer todos os elementos para determinar se o elemento está ou não?
vamos ver que não. O que é que vai acontecer? A partir desse momento, vamos supor que o nosso espaço, inicialmente o nosso espaço de pesquisa é o array todo, né? O nosso espaço de pesquisa é o array todo, ou seja, queremos pesquisar da posição 0 até a posição 4. Mas vamos supor que estamos a procurar o elemento 5, ou o número 5, né? Então, o que é que podemos fazer? Podemos fazer exatamente isso. Ir na metade do nosso array, né? Pegar o elemento que está no centro do nosso array, o 3, e verificar, por exemplo, se ele é igual a 5, que é o número que nós estamos a procurar. Nesse caso, o 3 não é igual a 5, não é? Mas podemos verificar se ele é igual, ou se o 3 é menor ou igual ao número que nós estamos a procurar. Porque isso aqui vai nos ajudar a resolver o nosso problema. Porque, por exemplo, o 3, pelo facto dele ser menor que o 5, claramente que o 5 não vai estar aqui embaixo, né? Uma vez que o 3 é um número menor que 5 e os números maiores ou iguais a 3 estão à sua direita, nós já não precisamos investigar nessa parte de baixo, porque não tem como o 5 estar aqui, porque o 5 é maior que o 3. Assim sendo, temos que pesquisar onde? Aqui em cima. E o que é que aconteceu? Basicamente, cortamos uma parte do nosso array. Essa parte aqui, não investigamos dessa parte. Reduzimos o nosso problema à metade. Ou seja, temos um array de tamanho n, mas agora só temos basicamente um array de tamanho n por 2, que é a metade. O mesmo processo que fizemos aqui no nosso array completo, podemos voltar a fazer exatamente nessa parte aqui. Então, podemos fazer uma busca binária novamente, ou seja, ainda dentro do processo de busca binária, mas agora só estamos aqui nessa parte de cima. Vamos pegar o elemento do meio. Pronto, aqui temos um número par, vamos assumir que o elemento do meio é exatamente o primeiro, né? 4. Ok. Quando chegamos aqui no 4, a pergunta é a mesma. Será que 4 é igual a 5? Não, não é igual a 5, então não encontramos o 5. O que é que podemos fazer nesse momento? Nesse momento, podemos pegar e verificar se 4 é menor que 5 ou é maior que 5, porque já sabemos que não é igual a 5. 4 é menor que 5. Ok, isso nos dá uma outra informação. Nos dá a informação que, se o 5 existir, então o 5 está à direita do 4 e não à esquerda. Então, mais uma vez, cortamos uma parte do nosso array e nos focamos apenas numa outra parte. Ou seja, ficamos agora com a metade da metade. Inicialmente temos um array de tamanho n. Passamos para n a dividir por 2. Agora, pegamos nesse n a dividir por 2, dividimos mais uma vez por 2. Agora ficou n a dividir por 2 a dividir por 2. Imaginem que esse array tivesse um tamanho enorme. Nós poderíamos ir dividindo isso por 2 várias vezes, usando exatamente a mesma abordagem, até que isso se tornasse, né? Deixa eu apagar aqui. Exato. Iríamos ficar a dividir por 2 tantas vezes quantas fossem necessárias, até chegarmos a um momento em que o nosso array teria tamanho 1. E quando o nosso array tivesse tamanho 1, por exemplo, como esse caso, já teríamos a certeza que... já teríamos a certeza que não. Encontramos o 5 ou não encontramos o 5. Para esse caso, por exemplo, chegaríamos numa situação em que temos 7 e basicamente com 7, sendo o único elemento, de certeza que não encontramos o 5. 7 é diferente de 5. Então, como resposta, diríamos o quê? Diríamos menos 1, né? Tipo, não existe esse elemento que estamos a procurar. O elemento 5 não está no nosso array. Então, mas fazer isso, né, um processo mais complicado, o mais fácil seria pegar e passar em todas as posições do nosso array e saber se o elemento está lá ou não. Mas agora, fazer isso que estamos aqui a fazer, será que nos dá algum benefício? Sim, nos dá um benefício. Primeiro, é que
os colegas repararam que alguns elementos do array não foram observados. Esses aqui, por exemplo, eles cortamos logo de início. Cortamos eles logo de início, ou seja, não foram observados. Se estamos a cortar alguns elementos, possivelmente estamos a realizar menos passos do que o que estávamos a realizar na pesquisa linear. Então vamos saber aqui quantos passos estamos a realizar, né, ao fim de todo o processo para determinar se o número está ou não no array. O que é que nós dissemos? Dissemos que o que vai acontecer é que nós vamos ficar a diminuir o tamanho do nosso array. Vou exemplificar aqui de novo. Começamos com n, depois dividimos pela metade, fica n por 2. Voltamos a dividir pela metade, que é n por 4, né? N por 2 a dividir por 2 é n por 4. Dividimos mais uma vez pela metade, agora é n por 8. Dividir sempre pela metade, né? Sempre pela metade. E quando reparamos, na verdade, estamos a dividir por uma potência de 2. E nós vamos dividir até quando? É isso que nós dissemos aqui. Vamos dividir até o array ter um tamanho igual a 1. Então, se vamos dividir até o array ter um tamanho igual a 1, quantas vezes dividimos? Porque só nas vezes em que dividimos é que nós fazemos comparações. Então, o número de comparações é igual ao número de vezes em que nós dividimos. E como é que calculamos isso? É exatamente esse capa que está aqui, né? Porque inicialmente não tínhamos nada, era basicamente 2 elevado a 0, que é 1. Mas depois de dividir uma vez, ficou 2 elevado a 1. Isso daqui é 2 elevado a 2. Depois de dividirmos 2 vezes. Então, se dividirmos capa vezes e chegamos a um array de tamanho 1, que capa é essa? Como é que determinamos essa capa? Simples. Acho que essa equação já estamos aqui a resolver pela terceira vez. Estamos sempre a resolver equações dessa natureza. Nesse caso, é uma equação exponencial, né? O que é que podemos fazer? Aqui só estamos a trabalhar com números positivos e por acaso são números inteiros. Podemos extrair o logaritmo na base 2 em ambos os membros sem problema, né? Fica logaritmo de n na base 2. Aqui fica logaritmo de 2 elevado a k também na base 2. Isso aqui é igual a logaritmo de n na base 2. Aqui o k sai, né? Vem aqui fora. Ficamos com k logaritmo de 2 na base 2, que é exatamente igual a 1. Então temos que o nosso k, que é o número de operações, é igual ao logaritmo de n na base 2. Ou seja, estamos a conseguir responder se um dado elemento está ou não no nosso array, fazendo simplesmente um número de operações na ordem logarítmica. Imaginem que tínhamos 1 milhão de elementos no nosso array. Fazendo uma pesquisa linear, que é basicamente percorrer todos os elementos e saber se existe ou não, temos que fazer 1 milhão de operações. Por isso é que a complexidade da pesquisa linear é n, né? Porque vais percorrer os n elementos no pior caso. Mas poderiam aceitar mais elementos na reunião? Sim, pode chamar, colega, não tem problema. Ok, continuando. Mas com a pesquisa binária, esse número de passos que temos que fazer reduz para a ordem logarítmica. Logaritmo de 1 milhão na base 12 é aproximadamente 20. Reparem o quanto nós ganhamos, né? Temos que percorrer 1 milhão de elementos ou fazer 1 milhão de passos para saber se o elemento está ou não. Agora estamos a fazer apenas 20 passos para saber se o elemento está ou não no array de tamanho 20. Isso é excepcional, né? Não sei se os colegas também conseguem notar isso, mas isso é muito bonito. Sair de 1 milhão de passos para 20 passos apenas, né? Se tivéssemos 1 bilhão de elementos em um array, só tínhamos que fazer 30 passos, né, caso o array estivesse ordenado, para saber se o elemento está ou não. Isso é muito bonito, 30 passos em um array de tamanho 1 bilhão. Na pesquisa linear nós faríamos 1 bilhão de operações, mas reduzimos muito. Por isso é que estamos a dizer que o logaritmo é muito bom, né? É uma complexidade muito boa. Quando não conseguimos fazer algo em complexidade constante, se conseguirmos em complexidade logarítmica, a ciência agradece. Porque é muito rápido, é muito próximo de constante, né?
reduzimos drasticamente o número de operações. E é exatamente essa ideia de busca binária, né? O que nós fizemos, deixa eu subir aqui para recapitular assim rapidamente. O que nós fizemos basicamente era, tínhamos um array de 0 até n-1, começamos a testar o elemento do meio, ok, testando o elemento do meio já sabíamos, não, se o que estamos a procurar é maior que o elemento do meio, então o elemento do meio não pode estar à esquerda, só pode estar à direita. Chegamos aqui nesse novo array, fazemos exatamente a mesma coisa, né? Chegamos aqui, pesquisamos novamente no meio. Será que é maior? Não, é menor. Então, se é menor, não pode estar à direita. Vemos aqui. Assim sucessivamente, vamos dividindo isso até chegar num bloco de tamanho 1. E quantas vezes temos que fazer isso? Apenas logaritmo de n, ou seja, logaritmo do tamanho do nosso array. Por esse motivo é que a pesquisa binária é muito eficiente. É uma ideia muito intuitiva, todo mundo pode pensar nisso. Não é, acho que é uma ideia muito óbvia. Todo mundo pode pensar nisso, mas só que muitas das vezes talvez não nos apareça assim na cabeça essa ideia. Pronto, acho que podemos continuar aqui a apresentar os slides. Espero que os colegas tenham compreendido, porque essa ideia é muito importante, vai servir de base para resolvermos basicamente todos os problemas desse contexto que vamos abrir hoje. Então os colegas podem questionar agora, caso tenham alguma dúvida aqui. É a base. Será que está tudo bem ali com os colegas? Ok, um colega confirmou aí. Isso é bom, Edmilson também confirmou. Ok. Teodora também confirmou. Tá bem. Estão todos a confirmar ali o Kelsey. Boa, Daniel. Ok, vamos avançar então. Vou voltar aqui. Acho que eu posso tirar o desenho. E vamos agora pegar os slides novamente. Existe uma classe para fazer a busca binária? Sim. Como tem alguém na lista de espera? Todos já foram aceitos, não tem ninguém aqui na lista de espera de news. Ok. Existe uma... no C++, por exemplo, existem funções para fazer busca binária. Lower bound, upper bound. Por isso é que os colegas têm que dominar a STL, né? Exato. A busca binária usa uma abordagem similar à ideia de dividir e conquistar, né? Até muitos chamam a busca binária como, acho que é divide and decrease, acho que é isso, e não divide and conquer, porque divide and conquer tem aquele passo que é de combinar os elementos que nós dividimos. Mas a busca binária, uma vez que descarta os elementos, já não volta a olhar para esses elementos. Por isso é que é divide and decrease. Acho que é essa a expressão que usam. Dividir e reduzir. É o que a busca binária faz. Mas é bem parecido ao divide and conquer. Ok. Agora, a implementação desse algoritmo baseia-se exatamente no que estivemos aqui a ver, né? Baseia-se exatamente no que estivemos a ver. Não há tipo grandes novidades aqui. Se os colegas conseguiram compreender exatamente como é que a busca binária funciona, os colegas podem até implementar sem olhar para uma implementação, né? Conseguem fazer isso. Por exemplo, o que temos aqui vamos supor que temos um array chamado mesmo array, tem n posições. As posições saem de 0 a n-1. Então, temos basicamente uma variável a indicar para a primeira posição e a última posição, né? Vou evitar usar o termo ponteiro, mas normalmente chamam-se ponteiros. Não são ponteiros como tal, os ponteiros que os colegas conhecem de apontadores de memória, mas também são ponteiros isso, né? São ponteiros para posições do array. Mas aqui vou chamar de variável para não causar problemas de compreensão aí com os colegas. Ou nos colegas, desculpa. Ok. E o que é que estamos a fazer? É aquela ideia, se o nosso array, né, se o nosso campo de pesquisa ainda tiver um tamanho que é maior ou igual a 1,
quando é que o nosso campo de pesquisa tem um tamanho maior ou igual a 1? Quando o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita, estou aqui a chamar ponteiros, desculpem por isso, mas é isso. Quando o ponteiro da esquerda e o ponteiro da direita, quando o ponteiro da esquerda é menor ou igual ao ponteiro da direita, né? O que nós vamos ficar a fazer é que temos dois ponteiros, vamos ficar a reduzir isso, né? Então os ponteiros vão mudando de posição. E como é que eles vão mudar de posição? É a ideia que nós fizemos, pegar o elemento central, né? O elemento que está no meio do nosso campo de pesquisa, no nosso array, é o elemento que está na posição n a dividir por 2, né? Inicialmente, porque 0 mais n menos 1 a dividir por 2. Isso vai dar exatamente, ou aproximadamente n por 2, que é aquele elemento que está no centro. A primeira pergunta que estávamos a fazer antes de fazer qualquer outra pergunta era se aquele elemento que está no centro é igual ao K que nós estamos a procurar, né? Se for igual ao K que nós estamos a procurar, então podemos retornar à posição desse K. Quer dizer que encontramos o elemento. É o que nós estávamos a fazer aqui. Enquanto estávamos a verificar se o 3 é igual a 5, né? No caso de encontrarmos, tá bom, retornamos à posição dele, quer dizer que encontramos, está tudo bem. Mas se não encontramos é porque ou o K é menor que esse elemento central ou é maior que o elemento central. Se é menor que o elemento central, então o que é que acontece? Se é menor que o elemento central, quer dizer que não está à direita dele, porque o array está ordenado, lembrem-se disso. Só se aplica pesquisa binária em arrays ordenados, né? Se o array estiver desordenado, desculpa, não tem como aplicar pesquisa binária. Então, se o array estiver ordenado, tem aquela propriedade que nós ficamos a analisar. Os menores de um elemento estão à esquerda dele, os maiores de um elemento estão à direita dele. Então, se o K é um elemento que é menor que o elemento central, então é porque está à esquerda dele, então podemos mover o nosso ponteiro da direita para o centro, ou seja, esquecemos todo o lado direito, porque já não nos importa, e ficamos simplesmente com o lado esquerdo, né? Caso contrário, né, caso o elemento que estamos a procurar seja maior que o elemento central, então esquecemos os elementos que estão à esquerda e nos focamos nos elementos que estão à direita. Basicamente é pegar no ponteiro da esquerda e mover ele para o centro, porque a parte da esquerda já não nos interessa. O nosso campo de pesquisa agora é do meio até o último elemento, no caso o elemento que está à direita. Vamos fazer isso várias vezes, vai chegar um momento em que L é igual a R, né? Porque estamos a dividir sempre por 2. Nós vimos aqui que vamos dividir por 2 até o momento em que L é igual a R. Quando L é igual a R, quer dizer que só temos um único elemento. Se esse único elemento que temos não for o elemento que estamos à procura, for um elemento que é maior ou menor, vamos tentar usar novamente essa abordagem. Mas ao usar essa abordagem, o que é que vai acontecer? Ou o L vai passar a ser maior que o R, né? O R vai passar a ser menor que o L. Automaticamente essa condição aqui vai deixar de ser verdade e, portanto, vamos sair do nosso ciclo e vamos ter que dar como resposta que o elemento não está. Se o elemento não está, uma posição inválida, né? Menos 1, vamos dizer menos 1, para passar a ideia que o elemento não está. Pesquisa binária nós podemos fazer usando as funções da nossa linguagem de programação. Um colega já perguntou. Em C++ temos ali, em Java também temos, qualquer linguagem tem, basicamente. E esses colegas conhecerem, dominarem as bibliotecas da linguagem que estão a usar, né? O C++ é dominar a STL, porque a pesquisa binária faz parte é um dos métodos da STL, da Standard Template Library, que ficamos a falar de início. E a complexidade é log, e vimos o porquê que é log, né? Log de n. Estudamos isso. Agora, uma generalização dessa ideia. A pesquisa binária, na verdade, ela pode ser generalizada.
para problemas que têm essa característica. Não, 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 sim, 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 sim. Né? E queremos encontrar o primeiro sim, ou em algumas vezes o último não. Se os colegas repararem, o problema que estávamos a resolver, ou seja, vou introduzir isso com o que está aqui embaixo. Né? Vamos supor o seguinte problema: procurar o menor número maior ou igual à capa. Né? Qual é o primeiro número no nosso array que é maior ou igual à capa? A função lower bound do C++ dá exatamente a resposta para isso. Né? Aqui até escrevi mal, tem um hífen aqui. Não, não é hífen, desculpa, é um underscore no lower bound. Se o nosso array for isso daqui, basicamente o problema é exatamente o mesmo. Todos os elementos que estão aqui, a resposta para eles é não. Esses elementos não são maiores ou iguais à capa. E todos os elementos que são maiores ou iguais à capa, para a capa igual a 7, por exemplo, a resposta é sim. Então, temos um problema onde temos um array, onde temos respostas não, 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 e depois temos sim, 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 sim. E sempre que tivermos algo desta natureza, os colegas podem pensar que podemos aplicar pesquisa binária. Porque, por exemplo, se chegares aqui num elemento, no elemento 5, por exemplo, né? Ele não está na posição 5, mas é o elemento que tem o valor 5. E dizer que. E fazer a seguinte pergunta: será que esse número é maior ou igual à capa? A resposta vai ser não. Se chegares aqui e dizer: será que o 12 é maior ou igual à capa? O capa é 7. Né? O capa é 7. Será que 12 é maior ou igual a 7? Não. O 6. Será que é maior ou igual a 7? Não. Mas para todos os elementos que estão aqui em cima, se fizermos essa pergunta, a resposta vai ser sim. O 8 é maior ou igual a 7? Sim. O 9? Sim. O 12? Sim. Então, se tivermos um array com essas características, podemos aplicar pesquisa binária. E o contexto de hoje vai se basear exatamente nisso. Os colegas vão ver alguns problemas que nem parecem ser de pesquisa binária, mas que podem ser resolvidos com pesquisa binária. Os colegas vão ter que pensar que não temos simplesmente números. Por trás desses números pode existir um significado. Tem que tentar modificar um pouco o problema e ver no que é que vai resultar. Né? Então, quando os colegas começarem a pensar dessa forma, por programação objetiva é muito disso. Mapear um problema novo para um problema que tu já conheces. Basicamente, os melhores programadores competitivos do mundo fazem isso. Eles resolvem um monte de problemas de tal modo que, quando chega um novo problema para eles, eles basicamente pegam: esse problema que chegou é só uma versão modificada desse problema que eu já resolvi. Então, vou pegar e juntar as técnicas de talvez 3 problemas que eu já resolvi para resolver esse problema. E é exatamente essa capacidade que os colegas vão ter que desenvolver. De olhar para uma coisa e ver aquilo que os outros não estão a ver. É importante desenvolvermos isso. A princípio, se nos dessem essa array assim, 2, 5, 6, 8, 9, 12, e temos essa pergunta, né, de encontrar o menor número que é maior ou igual à capa, será que os colegas pensariam que não? Isso, na verdade, representa também um array com essas características, onde essa resposta é não e essa resposta é sim? Muito dificilmente os colegas teriam essa ideia. Mas a ideia de treinar, praticar, é exatamente desenvolver essa intuição, né? Desenvolver a capacidade de olhar para números e ver outras coisas. Ok. E agora temos exatamente aqui um exemplo diferente de aplicação de busca binária. Né? Vamos aplicar busca binária para resolver esse problema. Mas o problema nem parece ser de busca binária. O problema não fala sobre ordenação, o problema não fala sobre procurar um elemento, mas os colegas vão ver que dá para resolver esse problema com busca binária. É exatamente aquilo que eu estava a dizer. Pegar, mapear um problema novo a um problema que tu já conheces. Na ciência isso é feito várias vezes. Muitas das vezes resolve-se uma única coisa e essa coisa que foi resolvida usa-se como solução para diversas variantes que estão ali abertas. Então, podemos ver isso. Vamos supor que temos um problema, o problema da partição equilibrada, né? É assim que esse problema foi chamado nos slides que inspiraram esse slide que estamos aqui a ver. Onde nos é dada uma sequência
uma sequência de números inteiros positivos e um inteiro K. E basicamente, estou sempre aqui a usar a expressão basicamente, desculpem por isso. E o que queremos é apresentar uma maneira de partir a sequência em K subsequências contíguas, ou seja, em K subarrays, de tal modo que vamos minimizar a soma da maior partição. Não a maior partição em termos de elementos, mas da maior partição em termos de valor numérico da soma dos elementos que fazem parte dessa partição. Um exemplo é exatamente essa sequência, e nos dizem que queremos particionar em 4 partes. Temos várias formas de particionar, né? Podíamos tentar cortar aqui. Por exemplo, para essa daqui, se particionarmos assim, a sequência é essa. Aqui não podemos ordenar a sequência. Nos deram assim, temos que trabalhar assim. E nós queremos encontrar essas partições aqui. Se particionarmos assim, vamos ver que a soma da primeira partição vai ser 9, da segunda 12, da terceira 16 e da última 29. Portanto, de todas essas partições, a que tem a maior soma é exatamente a última, 29, e portanto, particionando dessa forma, a maior partição tem tamanho 29. E nós queremos minimizar esse valor. Então vamos tentar particionar de outra forma. Por exemplo, vamos adicionar esse elemento, o elemento 8, à primeira partição e ver como é que ficaria, né? Adicionamos o elemento 8 à primeira partição, o elemento 9 a essa partição daqui, e ficamos assim, particionamos dessa forma. Particionando dessa forma, vamos ver que já reduziu. Primeira partição tem tamanho 27, essa tem tamanho, desculpa, tem valor 27, essa tem valor 13, essa 18 e essa também 18. E de todas elas, a maior é essa de 20, que tem valor 27. E pronto, essa partição já essa forma de particionar já parece ser melhor que a primeira, porque aqui tínhamos 29 e aqui temos 27 com maior partição. Se continuarmos a tentar várias formas, vamos ver que aqui temos essa partição, por exemplo, ou essa forma de particionar. E vamos ver que a maior partição, nessa forma, tem tamanho 25, né? Então, temos basicamente um número exponencial de formas de particionar uma sequência. Poderíamos tentar todas as possíveis formas, que é exatamente a ideia que vimos na sessão anterior, que é a ideia de brute force, tentar todas as possíveis alternativas. Não, chego aqui e vou cortar. Chego aqui e vou cortar em 4 partes, tentar todas e ver qual delas é que vai dar a melhor resposta. Mas só que isso tem uma complexidade exponencial. Então temos que tentar fazer melhor do que isso, porque se tiverem N elementos e queremos fazer e queremos particionar, se tem complexidade exponencial esse processo, vai ser 2 elevado a n, né? Pode dizer exponencial de base 2, tem 2 elevado a n, e tendo 2 elevado a n, o que é que acontece? Para um n muito pequeno, por exemplo 30, como falamos anteriormente, já não vai funcionar, né? Já não vai funcionar. Então, queremos algo que funcione para números grandes, por exemplo. Como é que vamos resolver isso? Em vez de tentar pensar naquele problema diretamente, por vezes é bom tentar pensar em um outro problema que é parecido àquele, mas é mais simples. Esse é um outro poder que os colegas devem... Estou a dizer poder, parece aqui coisas de magia. Desculpem por isso, mas... Yeah. Essa é uma outra habilidade que os colegas vão ter que ganhar, que é pegar, começar a olhar para versões simplificadas do problema, né? Temos um problema inicial, que é grande, mas e se eu tentar olhar simplesmente para essa parte do problema, o que é que vai acontecer? Porque olhar para certas partes do problema nos permitem encontrar soluções para o problema geral. Na verdade, um problema muito grande, muito complexo, é nada mais do que uma composição de problemas pequenos. Então, se conseguirmos resolver cada um dos problemas pequenos que constituem o problema grande, automaticamente o problema grande fica constituído ou fica resolvido. Assim sendo, vamos olhar para um problema parecido ao anterior, que é exatamente das partições, mas mais simplificado, né? É o seguinte problema. É possível criar uma locação
onde a soma da maior partição seja menor ou igual a x, por exemplo, não sei se os colegas conseguem compreender esse enunciado, mas criar uma alocação é particionar de alguma forma a nossa sequência de tal modo que a soma da maior partição seja menor ou igual a x, né? É isso que queremos saber. Será que é possível particionar a nossa sequência de alguma forma de tal modo que a soma da maior partição seja menor ou igual a x? Como é que podemos fazer isso? Isso é muito simples, é usar uma ideia gulosa, né? Vamos discutir um pouco sobre ideias gulosas na próxima sessão, que é a de sexta-feira. Mas um guloso aqui é basicamente, o guloso que vamos usar aqui é basicamente de ir estendendo sempre a partição enquanto a soma for menor que x. Por exemplo, tu tens um limite que é x, só não queres que exceda x. Não importa quanto é que vai ser, desde que seja menor ou igual a x, para ti tá bom. Então, enquanto não for x, vamos acumular tudo nessa partição, né? Aqui, se o k 4, o nosso x é 21. Vamos meter o primeiro termo na primeira partição. Então, a primeira partição só tem soma 7. Quando adicionamos o 9, o que é que vai acontecer? Agora temos soma 16. Com soma 16, ainda é menor que 21. Né? Depois tentamos meter o 3. Temos soma 16, mais 3 fica 19. Ok, ainda é menor que 21, então está tudo bem meter o 3 ali. Mas se pegarmos no 19 e metermos o 8, vamos ver que 19 mais 8, acho que 27, já excede 21. Então, ok, já não podemos meter nessa partição. Temos que criar uma nova partição. Porque queremos criar uma alocação onde a soma da maior partição seja menor ou igual a x. Parece que chegou alguém aqui, deixa eu aceitar ali. Ok. De tal modo que a soma da maior partição seja menor ou igual a x. Então, o que é que vamos fazer? Abrimos a nova partição. Ok. Abrindo a nova partição, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Enquanto a soma da partição corrente for menor ou igual a 21, para nós está bom. Porque nós só queremos garantir essa condição. Não importa o que vamos fazer, mas o importante é garantir essa condição. Vamos ficar a adicionar o 8, 8 mais 2, 10, mais 2, 12, 12 mais 9, 21. Quando tentamos meter o 4, vamos ver que 21 mais 4 já é de 21. Opa, temos que parar ali e fechar essa partição. Então, fechamos essa partição. Uma vez fechada essa partição, vamos continuar o processo aqui para os restantes elementos, né? Vamos fazer a mesma coisa. Quando chegamos aqui, tentamos meter o 9. Não, vai ser maior que 21. Então temos que abrir uma nova partição. Ok. Abrimos a nova partição e no fim, pronto, conseguimos. Conseguimos criar uma alocação de tal modo que a soma da maior partição é menor ou igual a x, porque seguimos aquela... Sempre que chegávamos numa partição onde a soma dava... onde adicionando um elemento a soma dava maior que 21, o que fazíamos? Não adicionávamos esse elemento e parávamos, criávamos uma nova partição. Quer dizer que ao fim do processo todo, todas essas partições terão soma menor ou igual a 21. Portanto, o problema aqui fica resolvido, né? Essa parte. Mas esse problema é diferente do problema que estávamos a resolver anteriormente. No problema que estávamos a resolver anteriormente, a ideia não era saber se é possível criar a alocação onde a soma da maior partição é menor ou igual a x. Não. Nos pediam exatamente a melhor forma de particionar de tal modo que a maior partição tenha a menor soma. Mas estamos a resolver uma versão simplificada do problema e depois vamos ver como é que podemos unir as ideias para resolver aquele problema anterior. Pronto, aqui foi possível. Mas agora, se o x for 20, né? X for 20, imagine, e aqui era 4, né? Criamos 4 partições e conseguimos exatamente as 4 partições. Fizemos isso, conseguimos 4 partições. Mas agora vamos imaginar que o x é igual a 20 e o k é igual a 4. Vamos tentar com a mesma ideia. Chegando aqui, ok, criamos uma nova partição porque já não chegava. Aqui também criamos uma nova partição porque também já excedia. Mas aqui vamos
vamos tentar 7 mais 9. Ok, 7 mais 9 quanto é que é? 16. Está tudo bem. 16 mais 9. 16 mais 9 já excede 20. Como excede 20, temos que fechar essa partição. Ok, fechando essa partição, temos que abrir uma nova partição. Mas, opa! Nos dizem que temos que ter exatamente 4 partições. Mas já estamos a chegar na quinta partição. Quer dizer que não é possível fazer uma alocação onde a soma da maior partição seja menor que 20. Né? Não é possível. Falhou. Precisa-se de mais do que 4 partições para fazer isso. Tem que criar mais do que 4 partições, tem que criar 5. E nós aqui, o nosso limite é 4. Exatamente 4 partições. Mas isso que estamos a fazer aqui, né? Imaginem, se o x fosse maior que 21, claramente que a resposta também seria ok. Não sei se os colegas conseguem dar conta, mas se é possível criar uma alocação onde a soma da maior partição é menor ou igual a 21, um número que é menor ou igual a 21 também é menor ou igual a 22. Um número que é menor ou igual a 22 também é menor ou igual a 23. Ou seja, para todos os números maiores que 21, a resposta é yes. Para todos os números menores que 21, a resposta é no, porque vimos que para 20 é no. É impossível. Se não conseguimos criar uma partição onde a soma seja menor ou igual a 20, quer dizer que não vai ser possível criar uma forma de particionar que seja menor ou igual, ou cuja soma da maior partição seja menor ou igual a 19, por exemplo. Se com 20 não conseguimos, com 19 também não vamos conseguir. Então, basicamente, o problema se transformou nisso daqui. Chega um momento em que temos não, não, não e sim, sim, sim. E quando temos essa característica, nós vimos que podemos aplicar a busca binária. Né? Podemos aplicar a busca binária pelo simples facto de ter exatamente esta característica. E o que nós queremos fazer é A menor. Então, queremos encontrar o primeiro sim. Né? Qual é o X? Basicamente, o que vamos fazer é encontrar qual é o X que podemos meter aqui que satisfaz isso aqui. Né? Que é possível criar uma alocação onde a soma da maior partição seja menor que esse X. Existem vários X aqui, mas os X que estão abaixo desse daqui, a resposta é não. É só olharem para aqui. Né? Para X igual a 21 é possível, então acima de 21 também é possível. Para X igual a 20 é impossível, então abaixo de 20 também é impossível. Então o primeiro X é exatamente 21. Quer dizer que essa partição que estava aqui era exatamente a melhor partição. Mas o que é que isso tem a ver com pesquisa binária? Isso tem tudo a ver com pesquisa binária pelo simples fato do array ter exatamente essas características que estávamos aqui a ver. Dissemos que quando o array tem essas características, podemos aplicar a busca binária. Então, esse problema pode ser resolvido usando busca binária. O que temos que fazer é basicamente fazer uma busca binária nesse valor de x, né? Tentar fazer uma busca binária nesse valor de x e analisar o seguinte: se a soma de todos os números for um dado valor S, no mínimo, Sx, que é a soma da maior partição, vai ser 1, ou ainda o maior valor que estiver no nosso array. E no pior caso, né, vai ser o S, que é todos os elementos que fazem parte do nosso array. Né? O máximo valor para x é exatamente a soma de todos os elementos do array, e o menor valor para x é 1, ou ainda o maior valor do nosso array. Portanto, verificar se a resposta para um dado x aqui é par, eu escrevi par, mas verificar se a resposta para um dado x verificar a resposta para um dado x é possível ser feita com complexidade linear. Esse processo que estávamos a simular aqui, né? Isso aqui é exatamente complexidade linear, porque estamos a passar por todos os elementos uma única vez e está tudo bem. Então, a complexidade para verificar se é possível com um dado valor de x é linear.
fazer uma pesquisa binária em X, porque vimos que se o array tem essa característica, podemos fazer uma pesquisa binária em X, é exatamente o log de S. Essa é a soma de todos os maiores elementos, porque sabemos que o nosso X vai variar de 1 até S, portanto, fazer uma pesquisa binária em X tem complexidade log de S. Em geral, né, aquela verificação que dentro da pesquisa binária normal de encontrar um elemento no array fazíamos em ordem constante, que era simplesmente comparar se é igual ao elemento, ou se é menor, ou se é maior, agora vai passar a ser feita em tempo constante, que é verificar se o X que temos nesse momento satisfaz a condição ou não. Se encontrarmos, por exemplo, aqui, não satisfaz, quer dizer que temos que tentar um X maior. Quer dizer que essa parte de baixo nem precisa ser testada, né? A busca binária vai fazer isso. Chegamos aqui. Aqui, se a resposta deu não aqui, quer dizer que esse de baixo também é não. Então temos que testar aqui em cima. Vamos testar aqui em cima. Ok, a resposta aqui deu sim. Ok, quer dizer que aqui é sim, nem precisamos testar. Nós queremos encontrar o menor X, então vamos testar aqui. Mas só que não vamos testar tudo isso, atenção. Por isso é que temos os ponteiros. Só vamos testar daqui até aqui, porque aqui já foi eliminado no passo anterior. Então isso dá uma complexidade de n log S. E essa técnica é conhecida por Binary Search the Answer. E é uma técnica muito comum. Na última edição, por acaso, teve um problema de Binary Search the Answer. Foi um problema que não foi resolvido na última edição do OCPC. Mas aquilo era de cara um problema de Binary Search the Answer. E os colegas poderiam ter resolvido aquele problema. E acho que no concurso de prática da última edição do OCPC também teve um problema de Binary Search the Answer. Era um problema interativo. E os colegas também poderiam ter aplicado essa técnica, né? Então, nós estamos a ver técnicas que vão nos ajudar a resolver muitos problemas. Os colegas podem se deparar com problemas que envolvem isso no próximo concurso. Eu não sei o que é que vai aparecer, ninguém sabe, né? Só os indivíduos que estão a preparar o conjunto de problemas é que têm a noção e não nos dizem. Então, os colegas devem se preparar com tudo. Se dominarem isso, se aparecer um problema dessa natureza, os colegas vão conseguir resolver. Pronto. Avançando aqui um pouco, né? Já para terminar com isso. É o método da bisseção, né? O método da bisseção é um método matemático parecido à busca binária, que nos permite encontrar raízes de certas funções, né? Podemos ver isso como mais uma aplicação da busca binária. Em termos matemáticos, é sabido que uma função contínua, que está definida, por exemplo, no intervalo AB, se no extremo A temos um sinal que é oposto do extremo B, automaticamente, nesse intervalo ali, tem pelo menos uma raiz. Sendo mais explícito, tem um número ímpar de raízes. Isso aqui, acho que, se não estou em erro, chama-se teorema do valor intermediário ou intermédio. Não é o teorema do valor médio. O teorema do valor médio é aqueles derivados. Mas esse aqui é o teorema do valor intermediário, se não estou em erro. Portanto, este facto aqui nos permite encontrar raízes de equações usando pesquisa binária, né? Verificando simplesmente o sinal. Tipo, se nós fazemos exatamente o que estamos a fazer ali na pesquisa binária, pronto, vamos tentar e ver se a raiz é essa. Não, a raiz não é essa, mas vamos ver. Será que nos extremos que eu tenho tem valores opostos? Sim, se tem valores opostos, então alguém levantou a mão, alguém disse alguma coisa. É especialista. Tem alguém que quer entrar. Ok. Tá bom. Já está dentro. Então, podemos simplesmente eliminar uma parte do nosso campo de pesquisa e olhar para outra parte do nosso campo. Esse é o método da abscissão. Na prática, acho que fica mais claro isso. Ele é um método matemático e é basicamente pesquisa binária. Essa é a pesquisa binária dos matemáticos. Existem aquelas equações que não são possíveis de resolver. Acho que eu disse isso na primeira sessão.
não existem métodos analíticos para resolver certas equações. Algebricamente, se tentarmos resolver coisas da natureza, seno de x elevado a x mais logaritmo de x na base x ao quadrado igual a 3, nós não vamos conseguir resolver isso, porque não existem métodos analíticos para resolver isso. Mas é possível resolver. Como é que se encontra a solução para essas equações? Um dos métodos que permite fazer isso é o método da abscissão. E o método da abscissão é basicamente a busca binária dos matemáticos. Isso aqui é mais para curiosidade, os colegas depois podem ver. Podemos também mexer um pouco nisso e até... eu quis fazer um problema interessante, quis resolver aqui um problema interessante, fazer live coding, resolver um problema aqui interessante com os colegas, onde vamos ver um pouco sobre isso. Para terminar, a busca binária ela é muito flexível e é bastante útil, como vimos. Permite-nos resolver alguns problemas que não parecem ser de busca binária. Por exemplo, aquele problema que acabamos de ver há pouco tempo, esse problema aqui das partições equilibradas, não parecia ser um problema de busca binária. Mas vimos que é possível aplicar busca binária para resolver esse problema, né? Saímos de uma complexidade de 2 elevado a n, que é tentar todas as possíveis soluções, fazer uma pesquisa exaustiva, que é a força bruta, para uma solução com n log s. E n log s é muito bom, né? Independentemente de quanto for o s, isso aqui já é muito bom. É quase linear. Então, é importante prestar atenção para esses aspectos, né? Pode ser usado para muitos problemas e que existem variantes dessa busca. O método das bissecções pode ser vista como uma variante, entre aspas, mas também existe, por exemplo, busca ternária, que nos permite encontrar máximos e mínimos de funções unimodais. Nós não vamos falar sobre isso aqui, mas é interessante, é uma variante de busca binária. Se tu compreendes a busca binária, é muito fácil compreenderes a busca ternária, porque a ideia é sempre a mesma, né? Eliminar um lado e pesquisar apenas no outro lado. E pronto, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. E não sei se os colegas têm alguma questão. Até quis resolver um problema, por exemplo, vamos supor raiz quadrada, né? Como é que os colegas determinam a raiz quadrada de um número programaticamente? Encontrar a raiz quadrada de 4, que é um quadrado perfeito, é simples. Tipo, raiz quadrada de 4, 2. De 9, 3. Os colegas facilmente conseguem fazer um programa assim, usando um ciclo. Conseguem fazer isso. É só basicamente ir testando cada número e saber se o quadrado é igual ao número que estamos à procura. Mas agora, se o número for 7, encontrar a raiz quadrada de 7, como é que as calculadoras fazem isso? José Arthur Cassala, sim, vamos disponibilizar o material e os colegas vão ver com calma. E mais referências também para os colegas poderem ver. Também tem vídeos sobre isso, em português inclusive. Os colegas depois poderão ver. Vamos disponibilizar. Mas acho que já nos alongamos muito nisso daqui. Então acho que nem adianta vermos esse problema da raiz quadrada. Talvez amanhã, se os colegas quiserem, estiverem a resolver exercícios, discutirmos um pouco, né? José Cassala quer ver. Ok, está bem. Alguém diz que quer ver, então vamos tentar ver aqui uma aplicação da busca binária na prática, né? Vou partilhar aqui o meu editor. Vamos ver isso rapidamente. Já conseguem ver e... isso é o que estávamos a fazer daquela hora, na sessão anterior. Vamos começar aqui. Vamos supor que temos um número n qualquer e queremos determinar a sua raiz quadrada, né? Basicamente a ideia é a seguinte. Em vez de ficarmos a testar números uns a um para ver se o quadrado é igual ao número que nós temos, o que nós podemos fazer é pegar e usar a busca binária.
por exemplo, a ideia é sempre aquela do não, não, sim. Ou aquela de menor, maior. Imaginem, se, se nós pegarmos em 5 ao quadrado, dá 25. Ok. Vamos supor que estamos a procurar exatamente a raiz quadrada de 26. Se estamos a procurar a raiz quadrada de 26 e testarmos com 7, sabemos que 7 ao quadrado dá 49. Portanto, se 7 ao quadrado dá 49, nem adianta testar para 8, 9, porque todos esses números ao quadrado vão ser maiores que 26. Então temos que testar para quê? Para números que são menores. Pensando exatamente dessa forma, né? Isso nos remete à busca binária. Né? Depois, vamos supor que estamos a procurar a raiz quadrada de 26. Se testarmos 3 ao quadrado dá 9. Como 3 ao quadrado dá 9, quer dizer que não precisamos testar com números menores que 3, tipo com 2, com 1, não vai chegar a 26. Tem que ser um número maior que 3. Então, temos que ir para a direita e excluir os elementos que estão à esquerda. É exatamente essa ideia que vamos usar aqui para encontrar a raiz quadrada. Portanto, vamos imaginar que a raiz quadrada de um dado número inteiro positivo está entre 1 e ele mesmo. Né? É um número inteiro positivo, então a raiz quadrada dele claramente que está entre 1 e ele mesmo. Mas aqui, será que vamos ter novamente aquela condição de L menor ou igual a R? Não. Por quê? Porque quando estamos a trabalhar com raiz quadrada, nós podemos, por exemplo, ter números irracionais. Né? Coisas como raiz de 2. Raiz de 2 não tem um valor assim. Nós podemos ir buscar ela até uma certa precisão, com um dado número de dígitos que estão corretos, porque ele tem infinitas casas decimais. Portanto, como estamos a trabalhar com raiz quadrada, a nossa condição já não pode ser assim. Temos que meter uma condição que faça algum sentido quando estamos a pensar em números reais. Ou seja, nós vamos parar quando o nosso intervalo de busca tiver um dado tamanho. Né? Quando o nosso intervalo de busca, que é o nosso campo de pesquisa, R menos L, for menor ou igual que um dado epsilon, um valor qualquer, por exemplo, se epsilon for 5 vezes 10 elevado a menos 3, já isso é 10 elevado a menos 6? Não sei. Acho que teremos 3 casas decimais, né? Pelo menos para colegas que já estudaram tipo análise numérica ou cálculo numérico, devem estar a par disso que estou aqui a dizer. Se o epsilon, né, se o nosso erro for algo algo dessa ordem ali, acredito que o erro, acho que teremos até 3 casas decimais ou 2 casas decimais que estão corretas. Então, podemos inicialmente querer com 2 casas decimais que estão corretas. Né? Portanto, o que é que vamos fazer? A busca binária aqui dentro é aquilo que já fizemos. Pegar o ponto médio, né? Se estamos é de 1 a n, vamos pegar o ponto médio, que é basicamente n mais 1 a dividir por 2, e ver se o quadrado de n mais 1 a dividir por 2 é exatamente igual a n. Se for igual a n, então encontramos a raiz quadrada. Se não for, é porque é menor ou é maior. E vamos usar a ideia da busca binária. Né? Se mid vezes mid for igual a n, é porque encontramos a raiz quadrada. Não precisamos fazer mais nada e imprimir simplesmente a raiz quadrada. E retornamos. Mas se não for, é porque mid vezes mid, que é aquele midpoint, né? É menor que n, por exemplo. Se for menor que n, não precisamos investigar mais para números que são menores que o mid. Portanto, vamos subir o nosso ponteiro da esquerda para o meio. Porque só precisamos investigar já do meio em diante, né? Do meio
até o ponteiro da direita. Caso contrário, o que é que acontece? O que acontece é que o mid ao quadrado é maior que n. Quer dizer que não precisamos investigar mais nos números que são maiores que o mid. Só precisamos do mid para baixo. Então vamos baixar o nosso ponteiro da direita para investigar apenas a esquerda. E essa é a busca binária que nós fizemos. Isso posso tirar daqui, né? Essa é exatamente a busca binária. Alteramos o quê? Quase nada. Quando terminarmos, podemos imprimir LOR, porque os dois estão muito próximos. Né? E pronto. Acredito que isso já resolve o problema. Vamos lá ver isso. N, acho que eu li o N. Vamos tentar 4. Não resolve. Deixa eu ver o que está mal aqui. Deixa eu aumentar a precisão. Não. Pronto, ele pega o ponto médio. Sim, o tamanho. R menos L. Fora. Ok. Enquanto o tamanho for maior, aqui era maior, alterei o sinal e aumentei aqui a precisão. Não percebi? Parentização. Penalização? Parentização. Não. Era o sinal, estava assim, menor. Ok. Yeah. Nós queremos, enquanto for maior, ele permaneça ali a fazer aquilo. Né? Era o 4. Exato. 4 ele apresenta 2. Quando tentarmos algo como 5, né? Ele vai apresentar esse valor aí e vamos lá confirmar. Acho que eu estou a partilhar a tela toda. Vamos tentar ver aqui a raiz quadrada de 5, quanto é que é. 5 square root é exatamente isso. 2.23606. É o que o nosso programa determinou. Usando busca binária, ele conseguiu encontrar a raiz quadrada. Compilei mais uma vez, não era suposto, mas pronto. Se tentarmos coisas conhecidas como 81, ele mostra 8.9999 por causa da precisão que nós metemos aqui. Né? Nós metemos uma precisão de aproximadamente 4 casas decimais. Por isso é que ele mostra 8.999. Se nós aumentarmos essa precisão, é normal que ele mostre números mais precisos. E por outra, vou fixar aqui até para mostrar o resultado só com 5 casas decimais, ou 4. Para apresentar com 4 casas decimais. Cada vez que aumentamos essa precisão, vamos ter números melhores, né? Mas só que precisamos ter atenção que não é possível metermos também infinito e zeros aqui. Não é possível porque o double também tem um número limite de números na parte flutuante, é isso que se chama, esqueci como é que se chama aquilo. Sim, mas nessa parte tem um número limite de dígitos que podemos meter ali. Ok, vamos tentar novamente com 81 e pronto, ele agora dá 9 porque aumentamos a precisão. E basicamente é isso que as calculadoras fazem para determinar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 46, 6.7823. Vamos lá ver se é isso. 46, raiz quadrada. E é isso aqui, com as 4 casas decimais que criamos. E essa é a busca binária que nós vimos, né? Nós vimos há pouco tempo, mas agora estamos a aplicar de uma forma diferente, não para encontrar um número no array, mas para encontrar uma raiz quadrada, por exemplo. Então, é isso. Não sei se ficou claro para os colegas. O colega que quis ver, não sei se ainda está ali, se ficou esclarecido ou se quer saber mais alguma coisa. Podemos aplicar em exponenciação? Exato. Acho que o colega agora está a pegar a ideia. Sim, existe uma exponenciação chamada exponenciação binária
E nós vamos ver isso quando olhamos um pouco para a teoria dos números. Acho que segunda-feira vamos falar sobre isso. Como calcular grandes potências fazendo poucas multiplicações. Né? Por exemplo, queres calcular 2 elevado a 1024, mas só tens que fazer 10 multiplicações e não 1024 multiplicações. Como? Vamos usar a exponenciação binária e a ideia basicamente é essa. Acho que o colega está a pegar bem a ideia. Mais alguma questão, colegas? Se não tiverem questões, desculpe, no concurso não podemos usar as bibliotecas que já fazem isso. Podem usar sim. Podes usar o lower bound, mas só que. Para calcular raiz quadrada também podes usar o square root. Normalmente nas linguagens de programação tem, o SQRT, podes usar. Mas tem problemas que não consegues fazer com aquilo. Por exemplo, aquele problema da partição equilibrada que resolvemos anteriormente. Também é um problema de busca binária. Mas só que não consegues fazer, não consegues fazer aquele tipo de busca binária com as funções que já estão na biblioteca da linguagem. Aquilo é uma busca binária que tu mesmo é que tens que construir. Busca binária na resposta, normalmente tu é que tens que construir. Ok. É mais rápido fazer assim. Olha, eu acredito que a implementação de Square Root, desculpa, de Square Root nas linguagens de programação, acredito que seja essa, com complexidade logarítmica. Então podes usar tanto a da linguagem quanto essa daqui, não há problema. Exponencial. Em Python, por exemplo, o Python já usa o Binary Exponentation, mas o C++, por exemplo, não usa o Binary Exponentation. O pau do C++ faz aquela potência normal que é mesmo de calcular número a número. Né? Calcular, não digo número a número, mas de fazer várias multiplicações.